Então, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. E estamos mais uma vez no nosso encontro nesse curso de grego clássico e koiné no nível intermediário. Estamos aqui, né, utilizando, né, o método Atenas no capítulo 18, intitulado Roasclepios, né, Alpa. E aqui estamos com Cícero, Azenati, José Marcos, trabalhando aqui com esse capítulo. Vocês estão vendo aqui a figura, né? Essa aqui é uma representação do Asclépio, que foi uma pessoa que foi divinizada, foi considerada como filho de Apolo, né? E temos aqui essa representação dele, né? E aqui na aula passada a gente até comentou que essa representação acabou virando algum dos símbolos da farmácia, da medicina, né? Com esse cajado, com a cobra, né? Viraram alguns símbolos lá da medicina, da farmácia, né? E aí temos aqui uma frase. Azenati, eu vou ler a frase, você pode tentar repetir e traduzir. Roasclepios, seminos, ten, caimegas. Roasclepios, Semnoas, Teen, Caimegas. Isso. Você tentou fazer a tradução? Eu fiz uma tradução aqui, Esculápio, né? Era santo e grande. Pode Mais ou ser. menos isso aí. Isso. Você poderia ter usado Augusto, né? Augusto. Ele dá a tradução aqui como Augusto também, né? Uma opção para Seminos, né? Santo, Augusto, né? E tem esse T, né? Então pode fazer, era ambos, né? Tanto Augusto quanto grande, né? Alto, né? Alto. Esse megas aqui a gente pode traduzir como alto também, né? Pronto. Aí aqui a gente tinha o vocabulário, né? Apareceu algumas palavras, alguns verbos. Eu vou aqui fazer uma tradução rapidinha para vocês. Aí, espera que passou um pouco a página. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aí temos aqui o verbo gelau, gelassomai, que aqui apresenta um alfa no lugar de um eta, né? Que é para ser um contrato, né? Em alfa, normalmente os contratos em alfa no futuro alongam, né? A vogal, né? Para a vogal alfa para a vogal eta, mas aqui ele está alongando para um alfa longo, né? Gelassomai. Aí, egelaster, então eu rio, né? Eu dou risada, né? Didomi, que tem alguns dois radicais aqui principais, dó e do, né? Com ômega e com ômicron. E o imperfeito é edidum, que tem essa contração, né? No final aqui, com ômicron y, edidum. E aí, o futuro, dó, né? O aoristo, edoca. Aparentemente é o aoristo, né? Edoca, né? Era para ser o aoristo isso aqui? Ou é um Tá perfeito? parecendo um perfeito, né, professor? Parece um perfeito, mas não poderia ser. Eu acho que não poderia ser um perfeito, eu acho. Não é o. Eu acho que mais fácil o perfeito ser o dedocar, né? Dedocar. Acabou ficando parecido, né, o perfeito, né? Aí ele dá o infinitivo dunai, o partícipo dos, o imperativo dos. Ele tenta, né, dar várias formas, porque nesse capítulo ele vai introduzir os verbos em mi. A gente já tinha visto alguns verbos em mi, mas ele vai introduzir como é que é a conjugação dos verbos em mi. Então, dedocar seria o perfeito, né? Dedomai parece ser o perfeito, né? O perfeito aqui, dedomai parece ser o perfeito médio, né? E edoten parece ser o aoristo passivo, né? Edoten. Então eu dou, né? Eu dou, né? Esse é o verbo dar.
né? O didomi. Aí, apodidomi seria eu dou de volta, né? Eu dou de volta, eu retorno no sentido de retribuo, eu devolvo, né? Alguma coisa, né? E aqui também pode dar o sentido de eu pago, né? Eu pago. Acho que isso no texto pode ser um pouco esse sentido de eu pago, né? Que é como se fosse uma oferenda para o deus Asclépio, né? Que vai aparecer, né? No texto. E o sentido médio, né? Desse verbo seria eu vendo, né? Eu vendo. Aí tem o kineo, que é eu me movo, né? O movimento, né? Eu estou em movimento, eu movo-me. Aí titemi, que é outro verbo em mi, que tem esses, vai ter os radicais principais, né? Em te e te, né? Com eta e com y. E o imperfeito vai ser titen, o futuro tesso, esse éteca, provavelmente é a oristo, né? Éteca. Infinitivo teinai, o participo teis, o imperativo tes, o não, te teca, que é o perfeito, né? Te teimai, acho que é aqui, e queimai, né? Assim, normalmente eles são usados no lugar de te, teteca. Por algum motivo, né? Eles acabam, né, usando, né? Um verbo no lugar do outro. Que o queima, né, pode ser dar essa ideia de jazer, né? E esse verbo aqui é o colocar, né? O colocar. Aí aqui, eteten, eu coloco, eu ponho, eu coloco. O eteten aqui no final, aí deve ser o aoristo passivo, né? Aoristo passivo desse verbo titemi. É um verbo muito comum que vai ter vários derivados e vai ter várias colocações. Aqui tem um dos derivados, um dos compostos, né? Epititemi, que é eu ponho alguma coisa sobre outra coisa, né? Eu ponho x sobre y, né? E o y vai estar no dativo, o x vai estar no acusativo. Aí os substantivos aqui ele está dando ho hymnos, tu himno, que é o sono, não é o sono, né? Hymnos é o sono. Aí recaris, tes caritos, tencarem, ele está dando aqui também o acusativo, porque ele é uma palavra da terceira declinação e às vezes o acusativo na terceira declinação é em alfa, né? Mas aqui não, é em ni, né? Então é a graça, a gratidão, né? O agradecimento, né? Como é que a gente está. Hoje em dia está se falando muito em gratidão, né? Antigamente se falava mais em graça, mas hoje em dia o pessoal está muito assim, tem um movimento meio esotérico da questão da gratidão. Você já ouviu falar, Zenati? Não, professor, não vi ainda não. Sobre esse prisma, não. Sim, as pessoas estão falando muito assim, gratidão. As pessoas não, elas não dizem, não, você não deve dizer obrigado, você deve dizer gratidão, né? E tem aquela coisa. Já vi assim, WhatsApp, o pessoal coloca aqueles coração com o nome gratidão, é alguma coisa assim. Isso. Então tem um certo movimento, né? Assim, de você fazer, né, essa questão, né? De você ser grato por tudo, né? Aí aqui então estaria um pouco nesse. Mas a gente, na literatura cristã, né, a gente mais vai falar de graça, né? Não vai falar tanto de gratidão, vai falar de graça, né? Um favor não merecido, né? Uma coisa assim, né? É isso mesmo, professor. Isso. E aí uma das traduções disso aqui seria o favor também, né?
Aí aqui, passando aqui. Continuando aqui, delos, os adjetivos, né? Delos, dele, delon, que é claro. Eumenes, que seria bondosamente, né? Com gentilmente, bondosamente, né? Então aqui seria eumenes, seria para o masculino e feminino, eumenes seria para o neutro. Aí o seminos, seminé, seminon seria santo, augusto, né? E aí ele na sequência dá algumas preposições. Peri, mais o genitivo, que seria a respeito, né? E ou sobre, se você quiser traduzir como sobre, né? E around seria ao redor, né? E mas também o pode, então assim, na verdade peri então, pode reger tanto o genitivo com esse sentido de a respeito, mas e de ao redor, mas quando rege o acusativo, normalmente significa somente ao redor, dando voltas, né, em algum lugar. Ou, aí aqui temos a outra preposição hyper, mais genitivo, né, que rege o genitivo, que pode dar essa ideia por alguém, né, no, assim, né, por alguém, por algum motivo, né, por causa de alguma pessoa, né, mas também pode dar essa ideia de acima, né, acima, né. E mais o acusativo pode dar essa ideia, né, de super, né, superior, acima, né, superiormente, acima, né. Aí aqui há algumas expressões aqui, delonestin, é claro, então você normalmente isso aqui você vai ser complementado por uma outra oração, né? Você vai estar no infinitivo ou numa outra oração, uma outra oração encaixada, né? É claro que tal coisa, né? É claro que isso que isso é isso, né? Aí Karen, apodidomi, que é eu mais o dativo, né? Vai pedir um complemento no dativo, né? Assim, eu dou graças para alguém, né? Eu agradeço, né? Karen apodidomi, né? Eu dou graças, eu agradeço, né? A gente poderia traduzir. Aí aqui vamos começar aqui o texto. Deixa eu ver se vocês estão visualizando bem aí. Pode ser traduzido como obrigado também, professor? Ah, sim, claro, claro. Pode ser traduzido como obrigado, mas o, o problema é porque o obrigado é muito português, né? É uma expressão que, assim, em termos assim de em termos é uma questão de situação, né? É tipo, por exemplo, assim, ele, em vez de dizer ele deu graças, você traduziria ele disse obrigado. Você está entendendo, Azanati? Estou entendendo, professor. É uma tradução assim semântica, né, que a gente faria, né? Não seria muito formal, seria mais semântica, né? Mais dinâmica, né? Uma equivalência dinâmica, né? Lá nos termos do teórico. Me fugiu agora do nome do teórico. Mas depois vocês pesquisem que tem esses termos: equivalência formal, equivalência dinâmica, né? Equivalência, né, semântica. E aí você vai ter essa coisa assim do uso, né? Por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente diz obrigado, obrigado, né? Então é uma frase curta que ela é para ser usada nessa situação. Então, se você encontrar lá um texto que está dizendo assim, né? Isso, né? Pô, caris,
apodídome, ou alguma coisa parecida com caris, né? Pode estar querendo dizer, assim, ele agradeceu, né? Ou ele disse obrigado, né? Só que você teria que tipo, usar outras palavras. Por exemplo, não teria a palavra disse em grego. Mas aí você, no português, você teria que colocar a palavra disse. Ele disse obrigado. Entendeu, Azenati? Entendi, professor. Entendi. Oi, gata. A Lula tá aqui miando. Continuando aqui. Uhum. Continuando, vamos ler aqui o primeiro parágrafo, né? Eu vou ler uma vez o primeiro parágrafo e aí eu vou pedir para você ler e você tentar traduzir, pelo menos algumas frases. Telos de hutos e camnen, hopilipos hoste es batim, huminon epesen, cateodonti dautoi epepane hoteos, semnos teen kai megas, kai te aristerai bacterian epere. Peri res heiliteto ho hieros opis. Este de para toi paidi kai eumenos blepsas tade eipen. Ti pasques, ó pai, ti cateudes entoi emoi abatoi. Rode uden pobum ubenos pobumenos eumenes gare paine torroteos, ti plose mi, ó asclepie epe. Recoun hos aiteson se tus oftalmus moi aquestai. Rodeteos eandego iasomai soi tus oftalmus tissu moi doce. Rodepais. Rodepais. Polun de chronon eporei ticre legei. Telos de polamen uk eco. Ou melhor, polamen uk eco. Epe. Dosso de soi tois emus astragalos. Rodeteos gelassas prosecorese kai tasqueiras epeteke tois optalmos autu talta de poiessas apebe. Assim, o José tá falando que, lembrando que é o Nida, né? O autor que eu tava tentando lembrar é o Nida, o Naida, né? Eugênio Nida, ou Eugene Naida, né? Pronunciando aí com a pronúncia em inglês. Tudo bem? Já conhecia já, Zenati? Não, professor. Deixa eu botar um pouquinho a gata para fora. Mas aí, enquanto eu coloco a gata para fora, eu peço para você ir lendo. Pronto, botei a gata para fora. Sim, por favor, Zanatti, leia. Vou tentar, viu, professor? Eu não tenho essa habilidade que o senhor tem, não. Deixa eu ver. Aqui. Telos de rutos examinem, Filipos, hoste es batin, hypnon epesen. Isso, aí para aí. O que é que diz aí? Professor, eu não fiz assim, a tradução direita ainda, mas mais ou menos, assim, algumas palavras eu identifico, né? Isso. Pílipos a gente já viu várias vezes, né, Felipe, né? Não, Isso. deixa eu ver. Felipe estava cansado
Caiu em um sono, alguma coisa assim. Finalmente. Sim, você entendeu, cansado, caiu no sono, né? Isso foi Isso. importante. Quais palavras são? Estava cansado e caiu no sono. Deixa eu ver aqui. Felipe. É Camne, alguma coisa assim. É Isso, Camne. Ekamen é o quê? Ekamen. Deve ser cansado, né, professor? Isso, esse aqui é o estava cansado, né? Ou, Isso. ou ficou cansado. Eu não sei se é aoristo ou se é imperfeito, né? Mas vamos dizer que seja imperfeito, né? Estava cansado, né? Ele estava cansado, né? O Felipe. Aí tem assim o Rutos. O Rutos, ele é assim, tão Esse Rutas, professor, tem a ver com aquele tal, né? Tal. tem, Esse, mas é porque é uma porque combinação. Tem eu o tô lembrando de outro Rutos, texto isso, com esse Rutas. isso. É João 3,16, que ele fala desse Rutos. Rutos Gar, Gapecem, Roteoston Cosmon. Ah, Mais ou sim, menos Deus amou o mundo de tal maneira. O a maneira, Rutos, o Rutos é o de tal maneira, entendeu? Ah, sim, 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 entendi, entendi. O Rutos aqui é o de tal maneira. O Felipe estava cansado de tal maneira. Aí roster, que é a sequência, né? A consequência que caiu. Batim, né? Batun é lidar como profundo, aqui embaixo. Profundo. Hip não é sono, né? Hip não, isso aí tem a ver com sono, né? Isso, ele caiu num sono profundo. Sim, sim. Então, aqui, olha, aí aqui no final faltou só o telos de. Telos de é no final. No final, ou finalmente, o Felipe Finalmente, né? estava tão cansado, de tal maneira cansado, que caiu num sono profundo. Continua agora a leitura. Cateudonte. Cateudonte, Daltoi, Epefane, o Epefane, Hoteos, Semnos, Ten Caimegas, Caetei Aristerai, Bacterium, Fepe, Efere, aliás, Isso, Efere, isso, desculpe, Éfere. Efere. Isso. Vai lendo agora, traduzindo. Eita, difícil. Deixa eu Cateudonte. ver. É, Cateudonte, você sabe o que é? Cateudon tem a ver com dormir, né? Isso, Estava dormindo. Aí a parte que diz Epifânia deve ser ele apareceu, né? O Deus apareceu para ele, né? Autor, isso. né? Enquanto ele estava fazendo o quê? É que ele estava dormindo, né? Né? Cateudon, né? Isso. Então ele Ele apareceu para ele enquanto ele dormia, estava estava dormindo, dormindo. dormia, né? Uhum. Aí aqui eu acho que é a mesma frase que estava lá em cima, né? Semnos ten kai megas, né? Isso, era, Tem um era, PM, era santo e alto, né? santo e alto. E aí continua. E Tearisterai, você lembra o que é Tearisterai? É, não lembro não, professor. Aristerai, não. Aristerai é a mão esquerda. A mão, Bacteria tem a ver com bastão, é, professor? sim, sim. Bastão, bengala. Éfere, carregava, né? Isso. Éfere, Na mão esquerda carregava um bastão, uma bengala. sim.
É que diz peri res eiliteto. É reilíteto. É rei. É porque Isso. aqui tá como se fosse aqui no que eu tô lendo, ele tá um acento, é uma aspiração branda. Isso, aí tá com no outro texto, né? Tá assim, Isso. no que a gente fez em português. Você pode ajeitar aí. Bota aí o espírito rude. Ah, sim, então deixa eu pegar aqui do de inglês, é melhor, né? Não, é só para você fazer assim um Tá com risquinho. a finalização errada, eu Só vou ler fazer errado. um risquinho. Não se preocupe. Peri reiliteto hieros office, ou office, Isso. né? Aí o relíteto, ele seria. Ele dá aqui como A. Ele dava umas voltas, né? Ele dava voltas né, ao redor de. Aí aqui o res. O res. Você entendeu o que é isso? Res? Res. Isso aí parece com um verbo, professor, mas não identifiquei esse não. Não é um verbo, porque não é es, é res, res. Isso aí é um pronome relativo. Deixa eu colocar aqui. Esse res aí é um pronome relativo. Ele está fazendo referência à bacteria. Res. Não sei o que é, não. Eu conheço o res, que é o número um, né? Não, Res com não, E. mas esse aqui é tipo assim, a, se, aqui se fosse o quê? Um quê? Entendeu? Sim, sim, sim. Mas ou o qual, a qual, entendeu? O que, o qual, o que, o qual, a qual. Aí aqui é como assim, ao redor do que dava voltas. Quem é que dava voltas? No caso aqui, office deve ser a serpente, né? Isso. E Office. ele está chamando ela de Serpente. serpente hieros. Você É, sabe sagrada, que tem a ver com templo, né? isso, a serpente sagrada. Então aqui, ao redor né, do qual dava voltas a serpente sagrada, né? Ou curvava-se, assim, né? Curvava-se. Então, esse res, ele pode ser do qual é, professor? Esse Hã? res, esse é res, peri res. No caso, ao redor do qual, esse seria do qual é pronome relativo? Sim, sim, sim. Porque eu acredito que esteja no genitivo, né? Res. Esse res. É genitivo e é feminino. Sim, sim, entendi. Continuo? Pode continuar. Isso, ao redor do qual enrolava-se, dava voltas, né? A serpente sagrada. Você pode traduzir de maneiras diferentes, né? Enrolava-se, dava voltas, enrolava-se, dava Entendi. volta, né? A serpente sagrada. Este de para toipaide. A criança, né? Isso, aqui parar. Parar é o quê? Para é ao lado, né? Uma preposição, né? Isso. Então aqui eu acho que seria, né? Aqui esse Esther, ficou de pé, eu acho, né? Ficou de pé, né? Ao lado, né? Da criança. Entendi. Eu acredito que seja isso. Estedé, né? Hã? Estedé, né? Isso, não, Ficou de o D pé aí ao você lado. sabe que é só um I, né? Um I. O Esther que pode ser assim, tipo, alguma coisa como ficou, né?
do lado. Entendi. STD paratoide, no caso, ficou de pé ao lado da criança, né? Do Isso. menino, né? Uhum. Aí aqui diz cai é o menos blepsas, o blepsas, tade e pen. E olhando, né? Alguma coisa assim. Isso, lembrando que aí tá, acho que no aoristo. Então você pode dizer assim, tendo olhado, olhando, né? Tendo olhado, né? Tendo olhado. É o menos é o que, professor? É o menos É, seria mais gentil que você bondosamente, falou, né? gentilmente. Gentil. Entendi. Então, tendo olhado gentilmente, Tade Pen disse alguma coisa. Como é? Disse, né? Disse, Isso. disse, O esse Tade eu Eipen é não o sei o que é. disse. O Eipen aqui é o disse, né? Eipen, Sim, disse. isso. Aí Tade é alguma coisa, né? Disse isso. Disse isso. Hum, Tade aqui é como se fosse o tá, né? Mas que é tipo as, as, as coisas, né? As coisas, né? Aí o Tade é tipo essas coisas. Disse essas coisas. Essas palavras. Disse isso. Aí. é, Aí aqui começa. O que foi que ele disse? é, ti- Tipascres, né? Tipascres, né? Ropai. Ticateldes entoi emoi abatoi. Eu sei que eu lembro aqui que é o moço, né? Rapaz, né? E, O pai, né? uhum, Tipascres, eu não estou lembrada o que é isso. O que é, não. deveria. Tipascres. Não é tão difícil. Tipasques é tipo o. Eu sei que é o tia, é o quê, quem, né? Que é o quê, alguma coisa. Isso. Ele está perguntando o que é que acontece com você, o que é que sofres, o que é que você está sofrendo. Tipasques, o que você está sofrendo. Tipascres. É, Ticateldes, Cateldes tem a ver com dormir, né? É o quê? Porque você, lembra? Porque Dorme, né? isso. Dorme, né? Moi, abatoi, eu não estou lembrada, né? Não sei o que O é esse. Abattoir, aqui, ele seria é um lugar dentro do santuário. É um lugar sagrado, né? É um lugar onde em tese, não se deve entrar, onde se não deve andar, né? Esse é moi, é pronome, professor? Esse é moi, é feito meu, no caso? Sim, aqui é pronome pessoal, né? Sim, Meu, né? É moi sim. abato. Porque É porque eu conheço ele com Ômicron, né? Aí eu conheço ele com Ômicron e o Iota tá adscrito. Ele está porque aqui. aqui eu acho que deve ser não é o pessoal, aqui deve ser o possessivo. Ah, entendi. Aqui deve ser o Ah, entendi, possessivo, entendi. deve ter você deve conhecer o emo, Pronome pessoal. o emo, É, o emo. o emo que você Ah, sim, conhece é. deve ser o pessoal e esse aqui deve ser o possessivo. Embora eles Entendi. acabam tem uma certa diferença de sintaxe. O emoi, eu acho que ele deve aparecer mais depois do substantivo. E esse emoi aqui, eu acho que deve aparecer mais antes. Entendi. Então é porque você está dormindo ou dorme
no meu lugar sagrado, né? Isso, daria para dizer. Bato. Ou a gente poderia chamar de ábato, sei lá, ábato. Mas aqui a Hum, tradução ele deu embaixo lugar sagrado. sim, sim, entendi. Aqui diz, Rode Uden Fobúmenos. Aí, Eumenes ga efaineto hoteos. Eumenes ga efaineto hoteos. Primeiro ele diz, Rode Uden Fobúmenos. Nada temendo, né? Esse fobúmenos é temendo, né, professor? Isso. E o rodê seria o quê? O rodê Rodê, não lembro. seria o ele, e ele, e ele. Deixa eu colocar aqui. E ele nada temendo nesse caso. Isso. O den, fobúmenos. Aí aqui diz, Eumenes ga efainetos hoteos. Porque esse ga é porque, né? Isso. É melhor dizer um porquê aí, fica E, mais fácil para você. esse Eumenes tem a ver com gentil, né? Isso. Porque o Deus gentil é faineto, eu não estou lembrada. O Efaineto É parecia. Ele, parece. aqui poderia ser aparecia ou parecia. Ele apareceu gentil, aparecia gentil, parecia gentil. Entendi. Então, pois o Deus, né, parecia gentil, né? Isso. Aí aqui diz, Tiflos em mi roasclepie. O Asclepie. Aliás, desculpe, não é ro. Roasclepie, né? Asclepie. Isso. Aí, Tiflos eu sou cego, estou cego, né? isso. O Asclepio, né? Isso. Estou cego. Isso é uma pergunta, Não, ele professor? está explicando. Agora quem está falando é o Felipe. O Felipe está dizendo: Ah, sim, olha, eu estou cego. Asclépio. sim. Ele disse, né? F, né? Disse, né? Isso. Disse. Aí continua. Re, reco, hos setus oftalmus moiakestai. Isso. Deixa eu ver se eu... Aí aqui tem umas palavras que talvez você não lembre da aula passada, como aquestai. Você lembra de aquestai? Não, professor. Aquestai era curar. Curar. Hum, tá lá no final, né? Isso. Aí Aitesson. Aqui você. Deve ser alguma coisa com curar os olhos, né? Os olhos dele, né? Pedir para curar os olhos, né? Isso. Então, isso. Você, isso. O reco. O que é o reco? Reco, é, eu peço alguma coisa assim? Não, o que eu Não. peço, o reco é eu vim. Hum, Até, tipo, na verdade, aqui seria eu cheguei, né? Eu cheguei. Mas acho que não dá para traduzir como eu cheguei. Eu cheguei. Então eu cheguei. Ah, você, então, eu cheguei para
alguma coisa assim, pedir para curar os olhos, os meus olhos, né? Isso, Meu, mói, meu, isso. né? Exatamente. Aqueles que Só que saem. o jeito como está escrito é assim, eu cheguei então como pedindo-te os olhos para mim curar. Tá mais ou menos, literalmente tá mais ou menos assim. Aí você tem que ajeitar, né? Eu cheguei para então para pedir para te pedir para curar os meus olhos, né? Entendi. Continue. Rodeteos eam dego essa Iasomai, soitus oftalmus, né, até aqui, no caso, né? Isso. Dego, Esse é an, tem que ser como se fosse um se. Se por acaso, né? é, Se possivelmente, uma coisa assim. alguma coisa, professor, eu estou sem identificar aqui. Ah, Eu pedi o para Yas, ver, né? Alguma Yasomai, coisa. né? Aí eu curarei, se eu curasse, né? Se eu curar. Eu curar né? Teus olhos, né? Tus oftalmus, tem a ver uma. Isso. Soitus oftalmus. Se eu curar para ti os olhos, se eu curar os teus olhos. Aí continua. Tissimoidoses. Deve ser o que você me. Dóceis, pode ser o que você vai me dar, né? Alguma coisa assim. O que E você o que me você dá. vai me dar? Continua. Rodepaz, polim, de crono, porém, porém, ti, cre, legem. Eita, deixa eu ver aqui. Isso aqui eu tô. Rodepaz é o rapaz, é o menino, o moço. Isso. Ah, tinha, O rapaz. Polincrono. deve ser por muito tempo, né? E Polim de crono. por muito tempo. Eporei. Eporei. Você conhece? Eporei. Esse eu não tô lembrada, não. Aqui seria tipo, ele ficou perplexo, ele ficou é, assim, sem saída, ele ficou, né, assim, confuso, né, o que fazer, né, indeciso. Entendi. Então ele ficou indeciso, ou com que dizer, professor. E Leguem tem a ver com o que dizer. era necessidade dizer, o que era necessário dizer. Entendi, O CRE aqui é necessidade, necessário, né? entendi. Continua. Telos, telos de, é o mesmo do lado de cima, finalmente, né? Isso, Finalmente, como tem o F lá no final, ele disse, né? isso, Telos, finalmente ele disse, polamen uk eco. Esse aqui eco é tenho. isso. Polam, muitas, né? Hum. Muitas aqui Não, não incluem não tenho muita, mena é o quê? Muitas coisas. isso. O MEN aqui não é nada. O MEN é só para poder fazer o contraponto. Por um lado, Então, polar é que é muitas coisas, então, polar. isso.
Entendi. Por um lado, eu Então, não tenho muitas coisas. dosso desoitus emus astragalos. Dosso desoitus emus astragalos. O que é astragalos, professor? Ah, são Esse aqui. uns ossos. Eu vou te dar. Na verdade, a tradução mais simples seria os meus dados. Eu vou te dar os meus dados. Entendi. Porque são ossos. São ossos. Ah, entendi que dados eram ossos, eles faziam de ossos antigamente, né? Isso. Entendo. Mas às vezes, aqui pode ser que eles estejam querendo dizer que os ossos eles eram só uns determinados ossos já serviam como dado já você tipo se ele cai de um jeito é tantos pontos, se cai de um outro é tantos pontos. Ah, entendi. Não necessariamente eles eram iguais aos nossos atuais, né? Esse astragalos. Entendi. Vocês teriam que pesquisar, né? Como é que era astragalos na antiguidade, né? Astragalos, né? Astragalos. Deixa eu ver. É. Astragalos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto dos ossos para você ver, porque provavelmente isso sobreviveu. É um osso lá do pé, do pé. Então, isso deve ter sobrevivido na coisa, né? Na antiguidade. Na antiguidade. Mas hoje em dia. Eles costumavam tirar sortes, né? Então, acho que utilizava esses ossinhos, né? Isso, Pequenos para fazer como se fosse dado, né? isso, exatamente. Se caía de um lado era uma coisa, se caísse do outro era outra coisa, né? Ou, como uma moeda, né? Entendi. Alguma coisa assim. Mas eu tô procurando, aí eu não. Eu tô achando só os. Como é que chama? Os do jogo, em vez de. Melhor, os do pé, em vez do jogo, né? Deixa eu achar aqui. Game. Vamos lá. Não tô achando, não. É complicado. Astragalos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Astragalos Game. Pronto, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas deixa eu ver aqui. Todo mundo tá vendo? Ou ainda não? Eu tô vendo. Então, aqui deveria ser alguma coisa tipo isso. Tá entendendo? Ó, aqui, ó. Vou ampliar aqui, ó. Essas pedrinhas aqui, né? Não são pedrinhas, são ossos, né? Então, se caísse de um lado era uma coisa, se caísse de cima era uma coisa, né? Então, servia-se como um jogo, né? Deixa eu ver aqui. Eles eram bem supersticiosos, né, professor? Sim, sempre, né? Aí aqui o Bugalha também tem essa chama jogo da bugalha. Deixa eu ver aqui. Então é a bugalha, knucklebone. Então tem muitas imagens das pessoas jogando, né? Depois aqui na outra página tem uma imagem de mulheres jogando o jogo. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Você já tá vendo já?
Ah, eu acho que eu tirei sem querer. Deixa eu botar de novo. Pronto. Me digam aí quando vocês estiverem vendo. Pronto, pronto. Aí, agora você tá onde mesmo? Astragalos, né? Eu vou te dar os meus dados, vou te dar os meus brinquedos, vou te dar os meus ossinhos. Isso. Agora tá do. Isso. Isso. A Pebe ou a Pebe. Isso. Tá falando do Asclépio. Isso. Gelastas era rindo, rindo, tendo rido, né? Isso. As mãos, tasqueiras, as mãos, é Penteca. Isso. Colocou as mãos nos olhos dele. Isso. Aí isso aqui tá no Auristo também. Tendo feito essas coisas, a Peber. O que, que é a Peber? Isso. Foi para longe, foi embora, né? Tendo, foi essas, talta aqui essas coisas, a Peber, né? Tendo feito essas coisas, foi para longe, foi embora. Partiu. Aí aqui o segundo parágrafo tem Tei de hysteraiai epei proton hemera egeneto ergete ho pilipos kai idu blepen edunato tontegar uranon eide kai ton helion hypertus lopus anis conta kai ta dendra toia nemoi kinumena kai eterpeto teomenos pantagar autoi calista de epaineto melhor, espelden hoston ton hierea de tesson Rode idon auton prosionta, caere o pai epe, de lones ti hoteos eumenes proseltesoi, care nun toi teoi apodos, aliti hoston patera sdeteson. Aí aqui, deixa eu... Esse texto não é muito longo, esse texto era muito curto, na verdade. Deixa eu traduzir esse parágrafo aqui para vocês. O Ivo, você está podendo usar o microfone? O Cícero quer ler? Por favor.
Isso, aí traduz essa parte. Logo que o sol nasceu, né? Logo que o dia nasceu, ou surgiu o dia. Na verdade, não é sol, é o dia. Logo que o dia chegou, o dia. Isso é Gerte, Ropilipos, Edinato. Edinato. Não, assim, olha, ou eis que ele podia ver. Acho que você pulou umas palavras aí, né? Assim, você disse assim, quando o dia nasceu, mas não é. Isso é lá na frase anterior. Olha, você tinha que ter dito assim, no dia seguinte, né? Logo que, ó, primeiro que o dia surgiu, o dia nasceu, né? O Felipe se levantou e olha, e eis que ele podia ver. Aí depois continua. O que que ele viu? Ainda tem assim, pois, né? Pois, gar, pois, pois, eide. Eide é viu, né? Viu. Pois viu o quê? Eider. Eider tá na segunda linha. Eider. Aqui, ó. Eider. Que ele viu o Uranon. Não, o dia é Remera. Não, ele viu o céu. Ele viu o céu. O Uranon é o céu. Ele viu o céu, pois ele viu o céu e ele viu aqui outras coisas. Aí, o sol, Helion, Helion, Lofus ou Lopus, ele viu o sol, né, sobre, né, a crista das montanhas. Não, seria o topo dos montes, aqui ele dá como a crista das montanhas, né, ou das colinas. É, o cume das colinas se levantando, Anis conta. Sim, sim. Ele dá aqui embaixo, ó, rising. Ele diz assim: Anisconta from Anisco, a variant of Aneco rising. Rising, né? Se levantando. Não, mas no outro texto tinha. Você podia olhar no outro texto.
Isso, né? Ele viu as árvores se movendo com quem? Sendo com o vento, né? Isso, Toya Nemoi. Continue. Isso, traduz agora. Não, aqui não agradeceu, ele se alegrou. Ele se alegrou, eterpeto. Não, ele se alegrou vendo, contemplando. Não, tá no participo, né? Se alegrou contemplando, teômenos, panta não é grande, né? O que é panta? Não, também não. A panta só é sempre no. Assim, no grego moderno, acho que às vezes panta pode ser sempre, mas aqui é tudo. 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 O quê? Belíssimo. 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 Cálista. Cálista. Panta garautói cálista de epaineto. Tudo pareceu para ele belíssimo. Isso, belíssimo aqui é o cálista. O de, ele é tipo assim, mesmo, de fato. E o epaineto é pareceu, ou apareceu. Isso, vai lá. Os detestam, os detestam. Aí aqui, o que foi que ele fez depois? Então, aí esse Ross, aqui você tem que traduzir como para. Isso, para encontrar o sacerdote, para procurar o sacerdote. Na verdade, não é bem encontrar, né? É procurar, né? Buscar, procurar, buscar o sacerdote, né? Continua. Detestam, que é o buscar, procurar. Continue, por favor. Isso. E assim, e ele vendo, e o vendo que ele se aproximava, ou ele. É porque aqui não é assim, tá assim. Ele vendo ele se aproximando, né? Ele vendo ele se aproximando, né? O primeiro ele, o Rodê, é o sacerdote. O Alton não é o sacerdote, é o Felipe. O Felipe é que está aproximando, que está se aproximando.
Para poder saber, você tem que prestar atenção no que é dito depois. Caire, ó Pai, F. Isso, isso. Continue. Não, proseu te soy. Tem não? Proseu te soy? Isso. Aí qual é? Não, continue, continue. Não, começa com é claro, ou está claro, está evidente, é claro, é evidente, Delonestin, isso. Não, o Deus é assim, é benevolente, bondoso. Não, mas o Procel Tessoy. Isso aqui é de pros, eu te, lembra de ercomai, do verbo ercomai. Isso aqui, olha, o que é pros? Não, mas pros, só o pros. Não, é porque tá dentro tá como sufixo, né? Aqui você tinha que dizer assim, olha, é evidente que o Deus benevolente, o Deus bondoso se aproximou de ti, se aproximou de ti, proseu te soy. Você está entendendo? Proseu te, deixa eu ver se eu, proseu te, você está vendo aqui, ó, proseu te, é porque o pros, normalmente a gente já pega já pelo pros, sabe que está em direção, se aproximando, né? Aí o ele ter é o verbo, é do verbo ercomai. Só que ele é um radical irregular, né? A gente, mas vocês já viram ele lá no começo, lá desde o começo, porque vocês aprenderam eu te deuro, oxantia, eu te deuro, que era vem aqui, vem aqui. Então aqui é evidente, né? Claro que o Deus benevolente veio a, até você, até para ti, né? Se aproximou de ti. Tudo bem? Aí continua. Isso. Então agradeça ao Deus. Ou, portanto, agradeça ao Deus.
Não, aqui não dá para dizer como. Aqui ele está ensinando o Ross como se fosse um para junto com o particípio, tá vendo? Zetetson, aqui é o particípio. Zetetson, aqui é o particípio. Ele está ensinando como é que usa o Ross como um para. Então, assim, isso aqui não é peça, isso aqui é vá, it, vá, vá fazer o quê? Vá para procurar Zetetson, o teu pai, Tom Patera. Vá para procurar o teu pai. Mas vá procurar o seu pai, vá para procurar o seu pai. Tudo bem? It aqui é o imperativo do verbo aim. Vá. Aí, Ros Zetetson. Aí você vai ter que traduzir isso aqui para procurar. Para procurar. Não dá para traduzir como procurando. Tem que ser assim, para procurar. Vá para procurar Tom Patera, o pai, o teu pai, né? Aí aqui tinha nesse capítulo tinha aqui é interessante que você dê uma olhada aqui desses verbos aqui com as 6 formas, né? Filéu, doquel, caléu, pléu, scopel, né? E aí ele aqui tem as imagens das mulheres jogando, né, o jogo, né, com astrólogos, pede para você analisar, né, quais são os radicais que aparecem nessas palavras. Aí aqui ele apresenta os verbos em mi, como didomi e titemi, que eles podem ter um radical com a vogal longa, como dó e té, ou um radical com a vogal curta, como do e te. Aí aqui ele vai dar uma frase aqui do Heráclito, que é um pensador que vem antes do Sócrates, que é um dos pensadores que tem muitas frases interessantes. Então aqui ele deu essa frase aqui, um fragmento. Sofronei nareté megiste, kai sofia aleté legem, kai poien catar fusim. Então é tipo assim, né? O sofronei, né, seria o pensar prudente, né? O pensar prudente, né, é uma virtude, é a maior virtude, né? Kai Sofia leté legem, e o falar a verdade, kai poien catafissim, e o fazer de acordo com a natureza, né? Aí aqui ele dá o verbo didomi, né? Os verbos em mi, eles têm essa diferença dos verbos em ômega, que a gente viu bastante, porque eles não têm a vogal de ligação. Então, a gente viu O, OEC, Omeneteusin, né? Mas ali já tinha aquele. Quando a gente dizia O, Eis, Ei, Omen, Eteusin, a gente colocava a vogal de ligação, às vezes já fundida, né? Com a terminação, ômega, às vezes junto com o eis, né? No eis tinha, né? Já a vogal de ligação, né? E aqui não tem. Então, aqui, ó, didomi, então tem assim, o mi, sigma, si, men, te, assim, ou assim. Então, as terminações que a gente vai ter que aprender são essas, né? Mi, sigma, si, ou sim, men, te, assim, para o presente, né? Didomi, né? Eu dou. Didos, você dá, tu dás. Didosim, ele dá, né? Didome, nós damos. Didote, vocês dão, ou vós dais, né? Didoar, sim, eles dão, né? Imperativo, né? Você tem dido, né? Dido aqui é uma contração do ômega com Y, fica dido, didote. E o infinitivo não é em, é em nai, né? Então fica didonai, didonai. O participio fica didus, didussa, didon, e o genitivo de dontos, o que faz pensar que
o masculino e o feminino e o neutro vão ter assim umas terminações parecidas com a terceira declinação, enquanto que o feminino vai ter umas terminações parecidas com a da primeira. Aí aqui no imperfeito ele dá assim, vai ter umas contrações, né? Que as terminações são aquelas terminações secundárias, né? Ativas, né? Ones, e, mente. E aí só que a diferença é que aqui não é on de novo, é san. Então fica assim, edidum, aí tem uma contração entre o ômicron lá do radical e o ômicron da terminação. Então, edidum, edidus, edido, né? Vai ter uma contração nas três primeiras pessoas do singular, né? Aí não tem contração no plural. Edidomen, edidote, edidosan. E que seria eu dava, tu davas, ele dava, nós dávamos, eles davam, vós dava, vós dáveis, vocês davam, eles davam, né? Perceba aí que tem aí o lugar do on, lá na terceira pessoa do plural, vai aparecer san. Aí aqui no futuro, né, dosso, dóceis, dócei, isso aí vai ser igual, né, o presente, a diferença é que vai ter assim o sigma, né. Aí aqui o aoristo vai ser diferente, porque no lugar do sigma vai aparecer um capa, né, lá as três primeiras pessoas. Então, edoca, edocas, edoken, edomen, edote, edosan. E aí aqui o san vai aparecer também aqui na terceira pessoa do plural, né? Aí que o imperativo aorístico vai ser dos, vai ser só um sigma, né? E o plural vai ser dote, né? Aí você vai ter um dunai, né? No infinitivo aoristo, e o dus, dusa, don, né? Dontos. Aqui o radical é que muda, né? No particípio. Aí aqui tínhamos uma outra frase do Heráclito, né? Anthropos passi metesti gignosken realtus kai sofronei, né? Seria assim, né? Todos os homens, né? Todos os homens exercitam-se, né? O conhecer, né? A si mesmo e o pensar, né? E o pensar prudentemente, né? Aí aqui na verdade, esse meteste, é que eu não lembro agora o meteste. Como é que esse meteste foi traduzido, hein, aí no material em português? É tipo, é necessário a todos os homens o conhecer a si mesmo e o pensar prudentemente? É isso, é? Foi assim que foi traduzido? Esse meteste. Então aqui eles botaram está, né? Como se fosse traduzir isso aqui como está, né? Esse meteste. Eu vejo que tem o este aqui no meio, né? Mas tipo, é na companhia, né? Porque tem o metá, né? Metá este, né? Está com todos os homens, né? O conhecer a si mesmos, né? Gignoski, realtus, kai, sofronei. O pensar, ele botou o sofronei, ele traduziu só como pensar ou como pensar prudentemente? Ah, o bem pensar, né? O bem pensar é mais simples do que prudentemente, né? Aí o didomi, né? É o dar, né? O verbo dar. Didomi. Didomai. Didomai aqui ele tá na voz média, né? Como é que ficou na voz média? Na voz média não vai ter, né, aquelas contrações com a vogal de ligação. Fica didomai, né? E aí seria, né, aqui a tradução, não lembro se ele deu o que para a tradução de Domai na voz média? Ele deu alguma coisa assim como eu vendo?
Deu? Ou era o outro verbo que significava eu podia ser eu vendo? Se eu, deixa eu ver aqui. Uhum. Só aqui, só voltar lá para a página que eu estava, né? Sim, tinha assim aqui. Ah, tá vendo aqui, ó? Middle, I sell. Então tinha esse sentido especial. Quando você diz didomai, você pode estar querendo dizer eu vendo, eu vendo. Porque o didomi, né, na voz ativa, né, é eu dou, né? Eu. Agora, mas era o apodídome, não era o dídome sozinho, não. Era o apodídome que era seria o apodidomai. Apodidomai que era eu vendo. Agora, só o dídome, provavelmente a gente vai ter que traduzir como eu eu dou para o meu próprio interesse, né? Eu me dou, né? A gente vai ter que traduzir dessa maneira, né? Deixa eu voltar lá para a tabela. Sim, certo. Então aqui, didomai, eu dou, seria uma coisa como eu dou para o meu próprio interesse, né? Didosai, né? Você dá para o seu próprio interesse. Didotai, ele dá para o próprio interesse. Didometa, nós damos para o nosso próprio interesse. Didoste, vocês dão para o próprio interesse. Didontai, eles dão para o próprio interesse. O imperativo não tinha contração com cima, ficava didosso. E o imperativo plural ficava didoste. O infinitivo médio, né, ficava didostai, o partícipe fica didômenos, didomene, didômeno, né? Aí aqui, deixa eu ver, o imperfeito ficava edidomen, edidoso, edidoto, edidometha, edidoste, edidonto. Então não tem contração, porque não tem vogal de ligação. Então, isso aqui é eu dava para o meu próprio interesse, você dava para o próprio interesse, ele dava para o próprio interesse, nós dávamos para o próprio interesse, vocês davam para o próprio interesse, eles davam para o próprio interesse, né? Aí aqui ele mostra, né, o futuro, né? Aí o futuro ficou bem simples, né? Dó, somai, dó, sei, tem uma certa contraçãozinha aqui no futuro, né? Dó, tai, né? Aqui na segunda pessoa do singular. Aí aqui o aorista fica, que seria eu darei para o meu próprio interesse, né? Tu dará, você dará, ele dará para o próprio interesse, né? Aí aqui edomen, né? Eu dei. Aí aqui tem uma contraçãozinha no é no aoristo, né? Médio vai ter uma contraçãozinha, né? Nesse sou, edossou, não fica edossou, fica edo. Então fica edomen, edo, edoto, edometha, edoste, edonto, né? Para o aoristo, né? Eu dou, você dá, né? Melhor, eu dou para o meu próprio interesse, você dá para o próprio interesse, ele deu, melhor, eu dei para o meu próprio interesse, você deu para o próprio interesse, ele deu para o próprio interesse, nós demos para o próprio interesse, nosso próprio interesse, vocês deram para o próprio interesse, eles deram para o próprio interesse, alguma coisa assim, né?
Aí doço, né? Ficou também tem uma contração para do e doste também ficou ou assim sem contração, doste. E aí o finitivo ficou dostai, o passivo ficou domenos, domene, domenon. Aí o futuro e aoristo passivo ficou dotessomai, 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 que seria alguma coisa assim como eu me darei, né? Dotessem, né? Você se dará. Dotessetai, ele se dará, né? Aí aqui era o aoristo ficou edoten, que seria assim, eu me dei, sei lá, não melhor dizendo, eu fui dado, né? Eu fui dado, edotes, você foi dado, edote, ele foi dado, ou dada, né? Aí aqui, dotessoma, eu não lembro se eu traduzi direito, mas aqui é o passivo, então tem que ser tipo, eu serei dado, né? Dotessomai, né? Eu serei dado, dotessei, será, você será dado, dotessetai, né? Será, ele será dado. Vocês estão entendendo a questão da tradução? É porque aqui no aorista, no futuro, tem a divisão entre a voz média e a voz passiva. A gente está vendo agora, nesses últimos capítulos. Então, se você não pegou muito isso, você tem que voltar lá no 16, 17 para poder fazer essa transição. Aí ele pede aqui para poder fazer, né, uma tabelinha com Didomi, para poder você pegar isso. Aí aqui tinha uns exercícios, né, que vocês acham que já tem a tradução, já tem já a correção, né? E aqui tinha um texto falando de Esparta e Corinto, né? Que são duas cidades, estados muito importantes, né? Acho que aqui meio que esse era o final do capítulo. Mas não deixem de ler. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui apontar alguma outra coisa aqui interessante aqui. O Aqui ele está pedindo para poder você fazer a conjugação de dídome, né? No subjuntivo, não, melhor, não fazer fora, fazer no presente, né? No imperativo, no infinitivo e no particípio. Não fazer no subjuntivo e no optativo, né? Na voz ativa, né? Nos tempos presente, imperfeito, futuro e aoristo. E na voz médio passiva no presente e no imperfeito e na voz média no futuro e no aoristo. E na voz passiva no futuro e no aoristo. E mantendo essas cópias. É interessante que ele já deu uma parte, né? Ele só não deu assim o futuro. Ele não deu o futuro. Ele quer que você, tipo, faça as tabelinhas do que tem aqui, mas também faça, né, as do futuro, né? Porque ele te deu já o Didomi, né? Aqui umas partes traduzidas. É interessante você fazer à mão, né? Ou não, se você sabe digitar muito, né? Fazer a observação disso aqui para poder você conseguir depois, né? Assim, fazer esses exercícios que tem depois. Tentem fazer os exercícios, gente. Eu sei que vocês têm lá aquela correção, mas nem sempre ela está correta. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês assim mais ou menos assim o que é que eu quero. Eu quero. Nós estamos aqui do Didomi, né? Deixa eu ver aqui. Sim, vocês estão vendo aí a tabela?
Vai ficar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. Não deu certo aqui. Pronto. Ah, eu tava dando. Pronto. Acho que eu. Ficou melhor? Pronto. Aí aqui é o paradigma, né? Do, do Didomi, né? Então é interessante essa semana, né? Estudar, né? O paradigma do Didomi, né? Fazer um, umas cópias, né? Vou mandar aqui para vocês aqui o link, né, para poder vocês verem, né, esse verbo todo conjugado, né? O didomi, a gente tem ainda uns 10 minutos aí, então eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês, tá certo? Sem problema, né? Porque o então o didomi, didos, didosi, didomen, didote, didoasi. Esse didoace, eu acho que. Deixa eu ver se era isso mesmo, se de doasse. Era o no presente de doasse. Era isso mesmo, de doasse? Era, gente? Era, de doasse. De doasse. É porque o acento tá assim, meio escondidinho, eu não tinha visto direito. De doasse. Então aqui, olha, de doasse, né? De doce, didomi, didos, didotsi, didomen, didote, didoce. E aqui eu acho que esses cis aqui podem ter um ni móvel, né? Um ni móvel. Aí aqui o presente fica de donai, o participio presente fica de dus, de dussa, de don, o presente imperativo fica dido, didote. Aqui no aoristo fica edocar, edocas, edoque, edomen, edote, edocan, né? Edocan. Aí aqui, deixa eu ver aqui, o que ele não deu lá no Atenase foi o futuro, não foi? O aoristo ele deu. Aí aqui o aoristo aqui, dunai, dus, dussa, don, o aoristo imperativo ficou dos, dote, né? Aí aqui no futuro acho que ele não deu, ele deu só assim. Então fica assim: doço, doceis, docei, doçomen, docete, doço-se, né? E aí o futuro infinitivo fica docem, o particípio futuro fica doçon, doçusa, doçon, né? O imperfeito, aqui ele colocou aqui na mesma tabela, não sei porquê, mas ele colocou aqui, né? Edidum, edidus, edidum, edidomen, edidote, edidosan. Então, ele queria que vocês prestassem um pouco atenção nessas formas aqui, né? Nessa, o imperfeito, futuro, né? Particípio, futuro aqui infinitivo, futuro do indicativo, aqui o aoristo, né? O aoristo do indicativo, o infinitivo aoristo, o participo aoristo, o imperativo aoristo, né? E aí no presente do indicativo, que é o presente do indicativo, o infinitivo presente, o participo presente e o imperativo presente. Ele queria que vocês dessem uma olhada aqui nessas formas. Tranquilo, gente? Isso depois vocês tentem fazer, depois de vocês tentarem estudar essas tabelas, é para vocês tentarem fazer aqueles exercícios lá sem olhar, né, lá no material, né? Você pode olhar no inglês. Deixa eu botar aqui, os exercícios que eu estou falando, deixa eu ver aqui, são esses aqui, esses aqui de você dar o plural, singular, nessas coisas, né? Olha, esse aqui, olha, é para só traduzir. Ele diz assim,
identifique e traduza, né? Então, quando diz assim, identificar, é só você saber se o que é, se é auristo, se é imperfeito, né? Se é presente, né? Edido, edido, né? Tá com cara que seja auristo ou imperfeito, né? Mas o não é mais o você tem que olhar lá em cima para ver, né? Ou conferir, né? Edido. O Edido era o. Não, acho que é. Edido pode ser o imperfeito, né? Acho que é o imperfeito. Terceira pessoa do imperfeito, né? Então, dava, né? Ele dava, né? E aí você traduz, né? Ele dava, né? Edosan, né? Aqui já tá mais com cara de, de auristo, né? Edosan. Espera aqui. Oh, Edosan? Era Edosan? Isso, Edosan. Não é. Não é. Edosan. Ixi, o pior é que não combina esse Edosan. Esse Edosan é o que, hein, gente? Edosan. Vocês entenderam o que é esse Edosan aqui? Terceiro, deveria ser Edokan, não? Talvez tenha uma. Então, acho que tem uma variedade entre o Edokan e Edosan. Porque aqui no site lá estava dando como Edokan, em vez de Edosan. Talvez o site que eu mostrei tenha um errozinho de digitação, que está dando Edokan, em vez de Edosan, né? Aqui no Auristo ele deu como Edosan. E aqui no site do Sphinx, metameet.net, ele deu como Edokan. Mas vamos confiar no Atenas e acreditar que isso aqui é um Auristo. Então, isso aqui seria eles deram, né? É Auristo, terceira pessoa do plural, e esse aqui seria eles deram, né? Aí dos tá com cara que é um imperativo, né? Mas não é o presente, é o auristo, segunda pessoa do singular, né? O imperativo auristo, né? Seria o né? Dá agora, né? Dá agora, né? Pontualmente, né? Uma vez, né? E assim por diante. Então, vocês deem uma estudada ali naquele outro site, também nesse paradigma que foi dado aqui nesse capítulo, para poder fazer esses exercícios. Tentem fazer, eu acho que vale a pena. Ah, e uma outra coisa, semana que vem a gente tem que organizar para poder fazer a nossa avaliação, né? Eu vou encerrar a gravação, mas e depois dar um aviso.